Olá, meu querido, minha querida. Mais uma vez aqui estamos juntos para gravar um vídeo, algum ensino para a nossa vida, conhecer um pouco mais dos planos de Deus, da vontade de Deus, da criação de Deus. Hoje é quarta-feira, estou um dia atrasado, eu estava fora, cheguei só ontem à noite e estou gravando agora na quarta-feira, são 9h30 da manhã aqui, né, na Inglaterra, dia 14 hoje, uma quarta-feira. E vamos estar trazendo mais alguns fatos, alguns detalhes, algumas informações sobre as coisas de Deus, né, que são registradas ali na Bíblia Sagrada, sobre as nossas vidas, as nossas perspectivas. Sempre é bom estarmos trazendo, né, essas informações. São fatos, às vezes, curiosos que nós não temos conhecimento, não nos damos conta dele, mas sempre é muito importante, porque vem de Deus, o nosso Criador, né? Vem dele e é em nosso favor, né? Deus fez, criou todas as coisas em nosso favor, para o nosso benefício. É incrível, tudo que é relacionado na Bíblia faz bem para o nosso corpo físico, para a nossa parte espiritual, né? Para a família, para tudo que envolve o que nós chamamos de vida, né? Essa vida rápida que nós temos aqui na Terra, durante a nossa existência terrena. Deus tem todos os segredos, né? Todos os atalhos, os caminhos, né? Todos os ensinos para que passemos esse tempo, né? O melhor possível. Sempre teremos dificuldades, isso é natural. Sempre surgirão coisas difíceis no nosso dia a dia, na esfera de relacionamentos, né? Na esfera de trabalho, na esfera financeira, na esfera da saúde física, né? Isso é normal, isso é da natureza. Nós temos que estar convictos, né, de que Deus tem o controle de tudo, né, e sobre todas as coisas. Então temos que olhar para frente, tentar fazer o melhor, aproveitar aquilo que Deus tem nos ensinado e para crescermos, né, para termos uma vida digna, honrada, para seguirmos, né, avançando para o alvo, e o alvo é a eternidade, que já foi preparada para as nossas vidas, né, através de Jesus Cristo, da sua morte, depois da sua ressurreição. Vamos falar hoje sobre como Deus fala, né? Acho que eu vou até colocar o título de Deus falando, né? Porque ele falou lá atrás, no passado, ele fala hoje e falará no dia de amanhã. Enquanto nós estivermos por aqui, nós vamos ver e ouvir Deus falando, né? Por que ver? Porque às vezes as respostas de Deus nem precisa falar, a gente já vê assim em nossa volta, na nossa vida, nós já vemos aquilo que Deus está mostrando para nós. Muitas vezes até no silêncio, a voz de Deus é audível, né? A voz de Deus se faz presente na nossa vida. Muitas pessoas me procuram, têm dificuldade de ouvir a voz de Deus, mas a relação com Deus ela é individual. Deus fala de alguma maneira conosco e não necessariamente é igual com as outras pessoas, né? Nós temos que ter esse conhecimento. Discernir isso daí faz parte da comunhão com Deus. Quanto mais você tem comunhão com Deus, é mais fácil conhecê-lo, compreendê-lo e, vamos dizer assim, mais fácil ouvi-lo, né? Essa é a nossa vida e nós temos mesmo que estar aqui com ela, né, no nosso dia a dia, crescendo e aprendendo e caminhando com Deus. O latidinho que você está ouvindo aí é porque alguém bateu na porta e a nossa cadelinha, a vigilante, né, ela está lá respondendo, né, na linguagem dela. Vamos falar então de Deus, né, do nosso Deus falando conosco. Como vocês sabem, né, eu gravo esse vídeo quinzenalmente e muitas vezes eu pego o gancho, né, do que é tratado na igreja, do que é compartilhado na igreja, nos nossos cultos de sábado, aqui na Inglaterra, na região de Durham, né, nós estamos aqui no Norfolk, o leste da Inglaterra, voltados aqui para o continente europeu. Tivemos recentemente batismos, né, já foi anunciado isso, e depois tivemos a ceia do Senhor, né, que é fazemos essa ceia do Senhor uma vez por mês, é a renovação de uma aliança, e tanto o batismo como a ceia do Senhor, elas são símbolos cristãos, né, porque foram introduzidos, né, por Cristo, né. Então todas aquelas denominações e religiões cristãs,
elas têm o batismo e têm ceias como, e as ceias, né, como símbolo, né? O batismo significa, né, você ser uma nova criatura, você confessar publicamente, né, você demonstrar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E a ceia é o renovar da aliança, essa aliança proposta pelo próprio Jesus Cristo quando ele morre. Na noite em que ele é preso e começa a ser preparado para morrer no dia seguinte, ele tem uma ceia com seus apóstolos, com seus discípulos, né? Ele tem uma ceia dessas que nós fazemos agora, renovando a aliança, porque ele fala que é uma nova aliança, e essa nova aliança, ela anula todas as alianças anteriores, né? Então, essa aliança de Jesus Cristo foi a aliança definitiva, foi que mudou a razão de ser do mundo, né? Até o próprio calendário, como nós costumamos falar. Então, ele morre, ele vem a ressuscitação dele, ele vai e volta ao céu, né? Está ali à destra de Deus, a palavra de Deus fala que ele está ali ao lado de Deus, vamos dizer assim, advogando, né? Nós temos aí ouvintes desses vídeos, né? Assistentes, né? Nós temos advogados, né? Conhecidos, amigos, pessoas muito queridas. Então, Jesus é como se fosse o nosso advogado junto de Deus. Então, hoje nós temos o Espírito Santo. Então, Deus continua falando. É uma trindade, né? Todos conhecemos essa trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele hoje continua falando conosco. Ele não mudou e não mudará. Então, hoje ele fala através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma habitação individual agora. É algo individual. Nós não precisamos ter mais intermediários para estar com Deus, falar com Deus. Ele continua falando conosco, como falou com os profetas. E vamos ver aqui um pouco da palavra de Deus para compreendermos essa fala, né? Essa ligação que Deus tem com o seu povo, né? Com aqueles que ele quer, né? Para si, e com aqueles que querem Deus para si, né? Então, em Isaías, é o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, anote num papelzinho e depois você lê com um pouco de calma. O Isaías capítulo 9, verso 6, fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, aqui é como se Deus estivesse falando para o profeta Isaías que Jesus Cristo ia nascer. Agora, repare uma coisa. Isaías, um dos grandes profetas, né, do povo de Deus, ele profetizou, né, vamos dizer assim, 740 anos aproximadamente antes do nascimento de Cristo, antes desse texto aqui, vamos dizer. Os estudiosos, os especialistas, alguns teólogos, eles também têm algumas visões diferentes, eles não concordam 100% em tudo, em todos. Então, nós também podemos ter essas dúvidas, né, na nossa caminhada com Deus. Se os especialistas têm, né, se os estudiosos têm, imagina nós, né, simples mortais, cristãos, admiradores, né, da palavra de Deus, nós também temos todo o motivo, todo o direito de ter essas dúvidas. Mas a palavra, ela vai de versículo em versículo, capítulo em capítulo, ela vai se confirmando, livro através de livro, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então, se isso aqui é um anúncio, né, do que nós dizemos, né, de Jesus Cristo, né, da vinda de Jesus Cristo, mais de 7 séculos antes disso mesmo propriamente acontecer, é que Deus já falava para os seus profetas. E não falou exclusivamente para Isaías, falou para outro profeta, nós vamos ver aqui daqui a pouco, também é algo muito parecido. E depois, aqueles que ainda têm dúvidas em relação a isso, nós temos também vamos dizer assim, uma contraprova. Não precisa, né? Para Deus nós não precisamos de prova nem contraprova. A palavra diz que tudo que Deus quis nos revelar está aqui. Se não está aqui, é porque não é hora de nós sabermos. Nós só vamos saber na eternidade. E esse é o grande X da questão, né? Nós buscamos ao Senhor, nós somos salvos, né? Passamos a seguir a Cristo, nós somos batizados, nós participamos da ceia do Senhor e nós vamos para a vida eterna, porque essa vida rápida que nós temos aqui na Terra, ela vai acabar um dia e depois, o que é que vai acontecer conosco, né? Então, a nossa esperança, a nossa fé é essa vida eterna,
que foi ofertada através da morte de Jesus por nós. Então o profeta aqui já estava sabendo de Jesus Cristo, já tinha sido segredado, Deus já tinha segredado para esse profeta, para outro profeta, vou falar dele daqui a pouco, sobre Jesus Cristo, sobre a vinda dele, né? Sobre o que seria, né, a aliança perpétua de Deus, a renovação final da promessa que ele tinha feito lá atrás para os patriarcas, né? Antes até dos patriarcas, lá para Abraão, né? Falou também com Moisés, com Moisés já foi depois, perdão, do tempo de Noé, que é anterior ainda, né? Mas havia uma promessa, e essa promessa foi se cumprindo. Isaías, por exemplo, teve o privilégio de ouvir isso de Deus, mas ele não viu essa promessa se cumprir, ele morreu, como morreremos nós um dia. Aqui também, mais na frente do livro de Isaías, no Velho Testamento ainda, onde são relatados, né, muitos profetas, nesse grupo aqui de livros são os 12 profetas, né, chamados 12 profetas maiores, né? Os 12 profetas, tem os profetas chamados menores, perdão, mas não porque eles tenham menos importância, porque os livros dele têm menos capítulos, né? Então os profetas maiores seriam Ezequias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, perdão, tá? Porque muitas coisas aqui é só na cabeça e às vezes a gente falha, né? A idade vai chegando e a memória vai mudando de lugar, né? Então, outro desses profetas, anote aí, chama-se Miqueias, né? Miqueias. E no livro de Miqueias, no capítulo 5, o verso 2 fala assim: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são de tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja o que diz a palavra, né? Belém Efrata, aqui faz uma referência a esse Efrata, aos Efrateus, né? Era da tribo de Caleb, quando foi dividida a terra, né? Pelas tribos, né? Por aqueles que entraram na terra prometida. Mas Belém vem a ser a terra de nascimento de Jesus. E era a terra de Davi, né? O rei Davi não foi o primeiro rei, mas foi o rei que consolidou a monarquia de Israel. O primeiro rei foi Saul, não foi obediente ao Senhor e depois ele foi destituído. Aliás, ele morreu numa batalha. Mas Davi já tinha sido já ungido rei substituto. Então, as coincidências, né, ou Jesuscidência, como a gente costuma falar, é que Belém, né, Davi, né, Belém, Jesus. Então, vinha, né, essa genealogia, né, que nós temos na Bíblia, no primeiro capítulo de Mateus fala isso, eu acho que é o 14º de Lucas também tem genealogias, né? Então fala de todas essas genealogias que vêm, né, a sequência daquelas pessoas que chegam até Jesus Cristo. E é a promessa da palavra de Deus. Então fala aqui que em Belém, né, que é pequena, era uma pequena cidade, não tinha muita importância, né? Vai vir o que vai reinar sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, e ainda fala aqui na minha versão, desde os dias da eternidade. Que dia da eternidade é essa? A que nós vamos ter no futuro? Não. A que nós tivemos no passado. A eternidade anterior, ou seja, desde a criação, desde aquele tempo. Jesus já estava lá, né? Era a Trindade. No primeiro capítulo da Bíblia, fala quando o Senhor Deus vai criar o homem, fala assim: façamos o homem a nossa imagem. Quer dizer, usa duas vezes o plural. Façamos, ou seja, não estava Deus sozinho falando, o homem a nossa imagem, ou seja, a imagem deles, Deus Pai, Deus Filho, perdão, e Deus Espírito Santo. Então Deus revela também para Miqueias, e isso também é mais ou menos nesse mesmo período de mais de 7 séculos antes de Cristo, que vai vir, né? Vai nascer ali o Redentor de Israel, o Salvador de Israel. Agora, aí é que entra a parte do amor de Deus, né? Porque tudo estava direcionado para o povo de Deus, pelos profetas, né? Tudo estava direcionado para o povo de Deus. Mas isso é estendido, a morte de Jesus, ela é extensiva para todos. Não importa de que religião, de que país, de que cultura. O sacrifício do Cordeiro é o sacrifício para todas as vidas. A salvação, ela está destinada a todas as pessoas. Basta a pessoa querer. Não importa quem seja, o que pense, o que faça.
Deus dá essa oportunidade a todos nós. Esse é o grande amor, vamos dizer assim, o ágape, né? Aquele que nós não alcançamos como seres humanos, somos muito limitados para isso daí. Mas Deus não. E o amor dele é tamanho que ele deu Jesus Cristo. Esse Jesus que é anunciado a Isaías, esse Jesus que é anunciado aqui a Miqueias, Deus dá a vida de Jesus em nosso favor, do nosso pecado, do nosso passado, de quem éramos, para que nós sejamos diferentes, semelhantes a Ele. Por isso que Deus aqui na Terra, Ele veio como homem. Então veio como Jesus Cristo, nascido de uma mulher, vamos dizer assim, uma concepção sobrenatural, de um milagre. Mas Ele é nascido de uma mulher, é um parto normal de uma mulher. Para quê? Para mostrar que nós podemos ser melhores do que já somos. Né? Muitas pessoas falam, por que é que vai melhorar o que já é bom? Não. A tendência, a intenção é sempre ser um pouco melhor. Para quê? Porque quando nós somos melhores, as coisas funcionam melhor. Não só para nós, mas principalmente para aqueles que estão à nossa volta. Então, o plano de Deus não era só para os de Israel. Os de Israel, inclusive, resistiam muito. O povo foi cabeça dura. Até hoje há uma resistência muito grande a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Messias, como enviado de Deus para restaurar as coisas do mundo. E é algo tão impressionante que mudou até o próprio calendário mundial, como já aprendemos, né, através desses vídeos, né? Então Deus falou com esses profetas, né, falou com eles sobre como viria Jesus Cristo, né? Ele viria e seria a redenção, a transformação. Por isso que o batismo simboliza isso, concordamos com a morte de Jesus, né? Como somos imersos na água, quando voltamos somos uma nova criatura. Então Jesus ressuscitou como se estivéssemos ressuscitando como uma nova criatura. Essa ressurreição que nós vamos ver agora daqueles que morreram, como Isaías e Miqueias, morreram sem conhecer que o plano de Deus havia sido concretizado. Eles criam por causa da fé, mas eles não viram isso acontecer. Eu estou com minha colinha aqui, né, da palavra de Deus. Então, em Isaías, voltando para Isaías, no capítulo 26, Isaías capítulo 26, nós vamos ver tremendo o que fala a palavra de Deus. Já muda um pouco de figura porque fala da morte, né? Mas é a sequência, né? É a sequência, porque para ter a ressurreição, nós precisamos morrer. Lógico, Jesus vai voltar. Isso todos conhecem, isso todos creem, né? Os que têm fé para crer, que Jesus vai voltar. Se ele volta antes de nós morrermos, nós não vamos ressuscitar, nós já estamos vivos, né? Ainda estamos vivos, e com ele subiremos, né, aos ares, ao governo de 1000 anos aqui na Terra, vamos dizer assim. Então, em Isaías capítulo 26, o verso 19 fala assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará a luz dos seus mortos. Muito legal, muito importante, muito grande esse versículo. Fala assim, ele fala dele mesmo, olha, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Então, Isaías vai ressuscitar, né? Ele morreu, né? Morreu já há muitíssimos séculos, alguns bons séculos, né? E fala assim, despertai e exultai, ou seja, acordemos e nos alegremos, né? Os que habitais no pó, esses que já morreram, morreram crendo, né? Morreram com fé, morreram com esperança, mas eles não viram a promessa de Deus, eles não viram, como nós, Jesus Cristo. Não é que nós tenhamos visto Jesus Cristo, mas nós conhecemos a história de Jesus Cristo com ele presente aqui na terra. Esses servos de Deus, né, como esses dois profetas aqui mencionados, eles não viram essa concretização. Creram porque tinham fé. Como nós também temos fé, mas já vimos, ouvimos, né? Nós temos essa sequência já de estarmos nesse novo tempo, né? Nessa nova jornada, né? Então, vai haver essa ressurreição, né? Nós vamos voltar do pó, aqueles que já estão mortos, né? Para a ressurreição. E aí haverá o julgamento. Isso é que nós vamos experimentar. Nós vamos tratar disso, como já tratamos em outras oportunidades, é a parte dura, a parte difícil, né, da Bíblia Sagrada para as pessoas compreenderem que elas precisam se emendar.
né, aqui na terra, enquanto há tempo. Porque depois a perspectiva não é boa. Não é boa, não. Mas Deus é quem vai fazer tudo isso. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Criador. Ele tem o poder, né, de dar o que ele quiser e para quem quiser. Mas o que diz na palavra de Deus, e nós não podemos ir além dela, é que aqueles que não se converterem, aqueles que não reverem, né, a sua condição de pecado, eles terão seríssimos problemas no final das suas vidas, né? Assim, na chamada ressurreição, né? Porque se morreram, morreram também como os profetas, mas na ressurreição nós vamos ver que vai haver uma diferença. Deus vai dar mais uma oportunidade. Deus tem nos dado oportunidades a cada dia para moldar e transformar as nossas vidas. Basta querer. É algo que tem que ser individual. Deus não força ninguém. Deus é um gentleman, né? Como diz aqui na Inglaterra. Deus é uma pessoa muito educada. Ele quer que você vá por desejo teu. Ele quer que você abra sua mente e seu coração sem força, né? Sem imposição. Porque ele é amor. Tudo que foi feito em nosso favor foi por amor. Então ele não quer fazer nada que desagrade a pessoa. Quer que ela tenha o livre-arbítrio, né? De fazer a coisa de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua vontade, né? Além desse texto de Isaías, eu quero levar você também para o livro de Daniel. Ele aqui na Bíblia nossa, vamos dizer, brasileira, né? Ele está com os profetas, mas na Bíblia hebraica não. Ele está nos escritos, né? O livro de Daniel, né? Então, isso não tira a importância dele de ser um escritor, né? Ou ser um profeta. Isso não muda nada a história. Aliás, o livro de Daniel é tremendo. Ele é até considerado um livro apocalíptico, ou seja, muito parecido com o livro final da Revelação. E veja como Deus faz, né? Daniel, estava exilado quando se passa, quando ele escreve esse livro. Ele estava no exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia foi a partir de 600 anos antes de Cristo. Então, pela desobediência do povo, uma sequência de desobediências, eles foram exilados para a Babilônia. E Daniel estava lá. Mas mesmo lá na condição de escravo, na condição de oprimido, né, por ser um exilado, Deus usou ele. E usou tão favoravelmente que ele passou a ser uma pessoa de grande importância no reino, né, de Nabucodonosor I, ali na Babilônia. Ele passou a fazer parte do time, o segundo ou terceiro daquele reino. Por quê? Porque Deus deu a ele uma capacitação de inteligência, de sabedoria, que ele fazia coisas que os mais famosos magos, feiticeiros da Babilônia não tinham condição de fazer. Mas voltemos aqui para o texto sagrado. Em Daniel capítulo 12, ele fala alguma coisa que Isaías falou lá também, mesmo em épocas diferentes, revelação diferentes, mas do mesmo Deus. Está entendendo? Então Deus revela para todos de maneira diferente. Ele fala aqui, capítulo 12 de Daniel, verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. É duro esse texto, né? Esse versículo é muito duro, se você for olhar pela sensibilidade das nossas almas, da nossa vida, né? Então fala assim, muitos dos que dormem, ou seja, dos que estão mortos. Dormir é uma expressão carinhosa, vamos assim dizer, para quem está morto. Porque quando você está dormindo, você não sabe de nada. Quando você vai estar morto, você também não está sabendo de nada até a ressurreição. Né? Por isso que eles usam essa linguagem poética de dormir. Agora, interessante, me chama a atenção aqui. Ele não fala todos, ele fala muitos. Muitos vão ressuscitar do pó da terra. Por que ele não fala todos? Não sei. Mas continua. Uns para a vida eterna, como Isaías, como Miqueias, como eu e você, se confessamos e cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. E nós nos mudamos a nossa vida para a vida eterna. Está aqui a promessa. Uns para a vida eterna. E agora, o lado ruim da questão, né? Que muitas igrejas não gostam de pregar para não mexer na sensibilidade das pessoas. Muitas pessoas, muitos pastores, né? Muitos padres, vamos dizer assim, muitos daqueles que estão à frente de obras de igrejas, né? De obras denominacionais,
Nós estamos aqui criticando ninguém, né? O livre-arbítrio vale para isso também, mas a responsabilidade de quem está fazendo o que eu estou fazendo, de quem é um líder, de quem dá a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, né, ensina a palavra de Deus, ela é muito grande. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós dizemos e com o que nós fazemos, porque Deus está de olho em nós também. E nós, conhecendo um pouco a palavra de Deus, nós não temos a desculpa de dizer que não sabíamos, ou que ensinamos sem querer, né? Mostramos algo que não deveríamos mostrar, dizemos algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Não, nós não temos essa desculpa. Nós temos que ser corretos primeiro com Deus, conosco mesmo, e principalmente para aquelas pessoas que estão ouvindo, né? Estão se interessando, estão querendo aprender de Deus. Então fala, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Por que horror eterno? Porque aqui está se referindo ao inferno. Não tem o céu, não tem a eternidade, a vida eterna, um pouquinho antes desse mesmo versículo, vai ter o inferno também. E aqueles que vão para o horror eterno. Esses vão perecer, vão sofrer. E tem que tentar mudar essa situação aqui na terra, né? Não depois. Não depois. Eu sei que Jesus, Deus, o Deus Criador, o Deus que cuida de tudo isso, eu tenho por mim. A Bíblia não diz isso, mas que ele vai fazer alguma coisa diferente. Mas ele vai dando oportunidade, está nos dando oportunidade. A cada dia ele nos dá uma oportunidade aqui na terra para que nós sigamos as suas pisaduras e transformemos a nossa vida. O que está escrito aqui em Daniel, nesse tempo do cativeiro, 600 anos antes de Cristo, Jesus Cristo fala para o apóstolo João. Está lá em Apocalipse, não vamos agora entrar mas lá no final de Apocalipse, que é o livro da Revelação, o apóstolo João já velho, ele está preso por causa do Evangelho. Todos aqueles que pregaram Jesus Cristo, todos aqueles que seguiram Jesus Cristo, eles foram mortos, foram presos, foram exilados. E João estava preso numa ilha grega chamada Patmos, né? Tem um grande querido pastor lá em Porto Ferreira, João Lopes, que ele gostaria muito de conhecer essa ilha, e vamos ver se Deus permite que nós iremos lá junto. Eu também não conheço. Então ele estava preso ali quando há revelação para ele do que seriam os tempos finais, né? E fala isso que Daniel está falando aqui, né? Sobre a morte eterna, vamos dizer assim, né? Os que vão ressuscitar em Cristo, eles não vão experimentar a segunda morte. Está lá em Apocalipse, né? Mas aqueles outros que não mudarem, vamos ter esse governo aí de 1000 anos de Jesus Cristo, o diabo vai estar aprisionado nesse tempo, depois será solto mais uma vez, mas aqueles que quiserem continuar como estão continuando hoje, eles vão ter ainda uma chance. Mas, olha, não vou aqui emitir juízo, né? Nós terminamos às vezes falando e emitindo juízo. Mas cuidado, preste atenção, faz, né? Avalia a sua vida, né? Preste atenção naquilo que está à sua volta, o que você vem sendo, o que você está fazendo. É muito importante. É muito importante. E é algo individual. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, hoje já todos adultos, né? A mais nova da minha filha tem 21 anos de idade. Eu não posso fazer nada por eles. A decisão é deles, é individual, né? Eu posso orar só e é o que eu faço, né? Todos os dias eu oro pela minha família, naturalmente, aqui no Brasil, na Espanha, né? Onde temos família, eu oro. Mas é o que eu posso fazer. Mas porque vai ter dureza para aqueles que persistem no pecado, nas coisas más do mundo. E nós temos visto nesses tempos finais, a Bíblia diz que o amor ia esfriar e as coisas iam se transformar cada vez piores. E é o que nós temos visto no mundo. Como as pessoas estão praticando coisas horrendas, né? Como estão se firmando em coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Como Deus tem sido maltratado, né, no sentido assim de exposição, né, de calúnia, de mentiras, de infâmia, como estão brincando com as coisas de Deus. Isso é muito sério, isso é muito grave, né? Nós temos aqui a missão de estar falando as coisas boas de Deus, de estar alertando, de estar trazendo um alento, uma esperança diferente. Quando Deus falou com Isaías, quando Deus falou com Miqueias, quando Deus falou com Daniel, nesses três que eu falei, porque ele falou com todos os outros antes, ele tinha esse propósito de fazer o melhor para o povo,
Primeiro o povo dele, o povo judeu, o povo hebreu, né? O povo eleito, que é o Israel de hoje. Depois isso aí foi extensivo a todo mundo, a todas as nações, a todas as pessoas. Por isso que às vezes na rua você vai falar com a pessoa e ela, para se livrar da conversa, né? Pastor às vezes é chato, né? Evangelista, missionário, não desistam. O mundo é assim mesmo. O inimigo não quer que todos cheguem à redenção do Senhor. Aí uns falam assim: eu sou católico, por exemplo. Eu falo: eu amo os católicos e amo mesmo. Eu já passei pela Igreja Católica. Posso não concordar com algumas coisas das suas doutrinas, mas eu não vou deixar de amar as pessoas que estão ali, né? E outras também, né? De outras, até do espiritismo, né? Até do espiritismo que vai contra, né? A doutrina vai contra o que está aqui na palavra de Deus. Mas nós não podemos ficar apontando o dedo, né? Deus vai fazer o que Ele quiser fazer, vai fazer o que Ele quiser fazer, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Nós que temos que fazer a nossa parte é falar da Escritura Sagrada, né? Falar do livro mais vendido do mundo em todos os tempos, né? É falar do livro que traz vida, tem mudado a circunstância de milhões e já bilhões de pessoas no mundo. Esse é o Deus que falava com os profetas. Esse é o Deus que continua falando, falou com Jesus, né, como um homem aqui na terra, para aqueles que estiveram com ele, e fala conosco através do Espírito Santo que está em nós. Quando nós reconhecemos o Senhor como o Salvador da nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida, né, para mudar, quando nós nos batizamos, participamos da ceia, nós estamos dando um testemunho externo de que Jesus Cristo reina sobre nós. Então, isso, a palavra de redenção, a palavra da salvação, é para aqueles que creem, é para aqueles que querem ter vida com ela. E uma vida abundante, porque, como a gente fala de vez em quando, isso tudo passa muito rápido mesmo, né? Então, não percamos a esperança, a fé no que vem amanhã. Procuremos fazer a nossa parte. Eu peço sempre a vocês, pega esse vídeo que você está recebendo, ele é feito com muito carinho, com muito amor, eu faço com muita dedicação para que uma pessoa que seja, eu mando esse vídeo, ele fica também no YouTube, né? Nós temos o nosso culto pelo Facebook da igreja, né? Nós temos um site da nossa igreja que tem todas as nossas pregações, as antigas, né? E agora a maior parte delas na fase, né, pela internet. A igreja já está reaberta com uma certa limitação, mas aqui muda isso a semana que vem. Nós vamos voltar a ter os cultos normais, vamos dizer assim, sem as medidas de restrição. Vamos ver o que é que o governo vai determinar e o que a Convenção Batista aqui da Inglaterra vai determinar para nós. Mas a intenção é sermos um só. Nós vamos estar juntos na eternidade. Só que nós temos que buscar esse caminho, essa passagem, esse ticket, né, para a eternidade. Nós temos que buscar aqui na terra, enquanto vivemos. Sejamos exemplo, né? Busquemos as pessoas que estão à nossa volta, que não conhecem, não tenhamos receio de falar. Deus vai dar a oportunidade, Deus vai dar a palavra certa. Quem vai assistir um vídeo que você vai encaminhar, vai presentear alguém assim, vai dar essa informação: olha, eu vou te mandar um vídeo de um pastor, da palavra de Deus. Às vezes essa pessoa está necessitando apenas mesmo de um vídeo, de uma palavra de Deus. E Deus pode usar essa tua bondade de enviar esse vídeo a um familiar, a um amigo, para transformar a vida dessa pessoa. É muito importante. As pessoas estão ali em Guiné-Bissau, as pessoas na Espanha, em Cabo Verde, em Portugal, entende? No Brasil, principalmente, onde eu tenho o maior grupo, né, de pessoas com quem eu me relaciono e envio esses vídeos, é o que nós podemos fazer. Enviar o vídeo, falar, né, dar um exemplo, né, ser aquilo que Deus gostaríamos que fôssemos, né? Demonstrar isso na nossa vida, no nosso caráter, na nossa personalidade. Esse é o plano de Deus para nós. E nós temos que cuidar disso, nós temos que buscar isso, nós temos que tratar disso enquanto nós estamos aqui, vivos, na terra. Não esperemos morrer, não esperemos voltar do pó, né? Alguns, como diz a palavra, para a vida eterna, outros para o horror eterno. Não, não, vamos tomar essa decisão aqui. É muito importante. Se você tem dúvida, se você está com seu coração ardendo, né, querendo dar um passo de fé em relação a isso, me procure.
No vídeo aí tem o site da igreja, tem e-mails, né, no site, tem telefone, mas tem muitas igrejas aí próximo de você, pastores, líderes religiosos, né, e eles podem te ajudar também, né, todos eles são importantes, todos estão a serviço do reino, né, e eu creio que isso daí é o melhor que nós possamos ver. Tem dúvida? Procura tirar a dúvida. Se não conseguir tirar através da palavra de Deus, procure alguém de alguma igreja, né? Não importa, batista, metodista, presbiteriana, né? Universal, Assembleia, são igrejas cristãs. Suas doutrinas, nós não estamos aqui discutindo doutrinas, nós queremos falar da salvação. E a salvação é para todos. Né? Deus não faz acepção, não fez e não fará. Deus falou, fala e falará. Então Deus continua falando conosco e vai continuar falando enquanto aqui nós estivermos. Tá bem? É a minha palavra de amor e de esperança para a sua vida. Abra as suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo grande. Tenha um resto de semana abençoado e daqui a 15 dias nós voltamos a nos encontrar com outro vídeo. Amém? Tchau, tchau.